partir do verso 5. A gente estava num momento de oração. Cantamos um hino, o último hino, que diz: bendita é sempre a oração. Nós iremos falar nesta noite sobre o poder da oração. Atos capítulo 12, versículo 5. Ele fala sobre Pedro e a prisão de Pedro. Ali Pedro estava aprisionado. Atos capítulo 12, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: Então Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentar-lhe ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Verso 7 diz: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então, correndo, caíram das mãos dele. Então as correntes caíram das mãos dele. Versículo 8 diz: E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Versículo 9 diz: Então, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Versículo 10 diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que se abriram automaticamente, e saindo enveredaram em uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. E o verso 11 diz: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, né? A gente vê aqui Pedro preso mediante uma situação difícil, bem semelhante ao qual poderíamos dizer assim, nos nossos dias hoje, uma população de cristãos presos ao medo. A gente vê o primeiro versículo que nós lemos agora, o versículo 5, e fala sobre Pedro preso com algemas. Em versões falam 2 algemas, em outras versões falam em 2 correntes.
E ele não estava ali preso só de qualquer forma, ele estava preso com guardas guardando, com sentinelas guardando toda a prisão. Sabe, nós vamos falar sobre o poder da oração. Não poderíamos pegar só simplesmente ler, mas como abordar todo o tema. No versículo 5 a gente vê que Pedro, mesmo estando mediante essa situação, aprisionado, guardado por guardas e sentinelas, com correntes nos seus punhos. A Bíblia fala no versículo 5 que a igreja orava incessante a favor dele. Eles não paravam, eles oravam, eles intercediam, eles clamavam, eles pediam a Deus para que o Senhor o libertasse. Nós chegamos aqui num dia de quinta-feira como hoje, num número pequeno, porém, daqueles que querem buscar ao Senhor. Pedro, ele buscava ao Senhor, apóstolo do Senhor, era um discípulo, seguia o Senhor, e ele estava ali preso naquele momento. Talvez o povo poderia olhar, não os que seguiam ao Senhor de verdade, olhar para Pedro e dizer: olha, o Senhor o abandonou, o Senhor o deixou de lado, agora ele está ali preso, ele está entre algemas, ele está ali aprisionado e será apresentado ao povo, e ali ele será julgado. Mas sabe, o importante é pensarmos no que lemos no versículo 5. A parte final do versículo 5 fala que eles oravam, o povo de Deus orava incessante em favor de Pedro, para que um dia Pedro fosse solto pelo Senhor. A gente pode pensar que talvez aos nossos olhos era muito impossível. É igual hoje, a gente olhar para a situação do país, do mundo, e dizer assim: olha, é impossível o coronavírus acabar. Sabe, se o Senhor quiser, só basta uma ordem. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi liberto. A gente vai ver isso logo mais para frente, nos versículos seguintes. Quando você olhar o versículo 9 em diante até o versículo 11, no qual nós lemos. Mas podemos pensar mais ainda: orar e descansar no Senhor. Eu preciso orar e eu preciso descansar. Pois não adianta nós orarmos simplesmente e querer que após terminar a oração tudo aconteça. Precisamos passar por um processo. Todos nós precisamos passar pelo processo. Eu oro, mas eu preciso esperar, eu preciso descansar e, acima de tudo, confiar. Eu tenho que passar por esse processo. Esperar, descansar e confiar. Confiar que acontecerá. Confiar que isso iria acontecer. Pedro esperava. Pedro esperava que iria ser solto. Agora eu pergunto para mim e para você: o que nós esperamos? O que você pediu ao Senhor? Será que você determinou um tempo? Será que você determinou um limite, um momento para que isso acontecesse? Será que o momento daquilo que nós oramos e pedimos ao Senhor é hoje? Pois nós somos seres humanos e, como seres humanos, somos imediatistas. Quero agora. A gente olha para os nossos filhos e vê que quando quer uma coisa, ele quer agora. Somos como crianças: quero agora. Queremos agora. E nós precisamos descansar no Senhor. Se olharmos o versículo 6, o versículo 6 ele fala sobre isso. Poder pensar o que diz o seguinte: diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Depois nós continuamos esse versículo. Agora pensa, Pedro estava preso, com algemas, com soldados o guardando, com o povo querendo pegá-lo praticamente, o povo judeu. Mas ele dormiu. Ele estava descansado no Senhor.
confiado no Senhor e esperando pelo Senhor. O povo lá fora orava, o povo lá fora clamava a Deus, o povo intercedia a Ele incessantemente para que Pedro fosse liberto. E a gente vê o versículo 6 e vê que Pedro dormia. Pedro dormia, ele não estava preocupado porque estava na prisão. Pedro não estava preocupado porque estava sobre algemas, pois ele sabia em quem ele realmente cria. Pedro sabia em quem ele confiava, ao qual ele tinha entregado a vida e a alma. E diz assim, e dormia, e diz, entre dois soldados, preso com 2 correntes, e sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Sabe, Pedro não estava numa situação muito boa. Preso, muito bem guardado. E no dia posterior iria ser apresentado ao povo. Herodes iria apresentá-lo para que ele fosse julgado. Agora, vamos tentar nos colocar no lugar de Pedro. E se no lugar de Pedro fosse eu ou fosse você? Você, servo de Deus, creu no Senhor Jesus, manifesta a sua fé a todos, dizendo, eu criei no Senhor Jesus, eu sou um servo, eu sou uma serva, eu vivo para Ele, eu vivo por Ele, por isso aqui estou. Imagina se nós estivéssemos no lugar de Pedro. Será que nós estaríamos dormindo, descansando, confiando e esperando, pois o Senhor iria o resgatar? Será que nós estaríamos nessa situação? Mas é importante pensar nisso. Nós passamos por situações e situações na vida. Você tem as suas situações, eu tenho a minha situação. E nós pedimos, esperamos, precisamos confiar e descansar. Eu não preciso só ser um daqueles que pedem e são apressados no que querem. Eu preciso esperar e eu preciso descansar. Pedro estava totalmente descansado e esperava confiadamente pelo Senhor. Sabe, orar é estar atento à voz do Senhor. Eu preciso saber ouvir. Preciso saber ouvir. Eu não só tenho que falar, clamar, mostrar para Deus todos os meus problemas. Eu não preciso só isso. Eu preciso também ouvir. O Senhor fala conosco com coisas simples. O Senhor não vai falar através de uma voz. O Senhor não vai falar através de uma visão. Pois toda visão que nós precisamos saber está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Os profetas passaram. Estamos num tempo após Cristo. E após Cristo não existiu mais profeta. Por isso nós precisamos entender que a voz do Senhor fala conosco. Observa comigo o versículo 7. O versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz que iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos de Pedro. O Senhor fala conosco. Quando aconteceu que Pedro, estando preso com algemas e dormindo, descansando, o Senhor envia um anjo dele. E um anjo chega e junto com o anjo uma grande luz. E essa luz, a Bíblia diz que clareou toda a prisão. Mas Pedro continuou dormindo. Lembre de Jonas. Ele continuou dormindo. Ele nem sequer viu a luz. Ele nem sequer viu o anjo. Ele precisou ser despertado.
nós precisamos estar prontos a ser despertados. Despertados pelo Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Saber que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Através de um folheto bíblico. Através da vida de alguém. Através de situações o Senhor fala conosco. Só que nessa situação de Pedro, quem foi falar com Pedro foi o anjo de Deus. E ele foi despertado. Olha, levanta. E ele não disse levanta de qualquer jeito, não. Ele disse, olha, levanta depressa. Levanta depressa. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Eu oro. Chego num dia de quinta-feira como hoje. Eu apresento todas as minhas súplicas, todas as necessidades que eu tenho. Mas eu também preciso estar atento para ouvir a voz do Senhor. Se eu não estou atento para ouvir a voz do Senhor, tão pouco eu irei saber o que Ele pretende para a minha vida. Orar é saber ouvir o Senhor. O Senhor falando ao nosso coração. O versículo 8 ainda a gente pode ver que eu preciso saber como nós falamos. O Senhor fala conosco por diversas coisas. Com Pedro, falou através do anjo, para ser liberto. O versículo 8 diz, e o anjo continuou, coloque o cinto, calce as sandálias, e ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, Pedro, ponha a capa e siga-me. Talvez o Senhor fala conosco e diz, olha, faz isso, faz aquilo e siga-me. Eu preciso saber esperar. Eu preciso saber confiar. Eu preciso saber descansar. E eu preciso saber também ouvir a voz de Deus. Estava hoje, não só hoje, durante toda a semana refletindo sobre esse texto. E o texto, ele fala muito. O versículo 9, que é o que nós iremos abordar agora, que é orar e ter a aprovação do Senhor, nos faz pensar que estamos sonhando. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Se você observar o versículo 9, Pedro estava dormindo quando nós olhamos nos versículos anteriores. E quando o anjo do Senhor chega para acordá-lo e para despertá-lo, ele fala de uma forma diferente com Pedro e diz, olha, acorda, levanta-se, depressa. Ele acordou, sabe quando a gente vai acordar o nosso filho de repente pela manhã, acorda. E ele levanta meio que assim, oi, é o quê? Não. Veste a roupa, e ele veste a roupa como se estivesse dormindo. Foi algo semelhante a isso que aconteceu com Pedro. O versículo 9, ele diz assim, Então saindo Pedro o seguiu. Não, observe essa palavra, não sabendo o que era real, o que estava sendo feito por ele, pelo anjo, na verdade. Ele pensou que estava tendo uma visão. Sabe, Pedro fez quase que todas as coisas pensando que estava tendo uma visão. Estava dormindo. Ele foi despertado de forma imediata. Ele foi acordado de forma rápida. Será que nós, em algum momento, temos sido acordados por Deus dessa forma? Acorda, desperta, levanta. A igreja tem orado por N motivos. A igreja tem orado por essa situação que estamos passando. A igreja tem orado por pessoas que talvez tenham desanimado, por pessoas que têm desencorajado-se de continuar a seguir a Deus. Isso não é real só aqui em nosso meio, é real em todo o mundo. Mas a igreja continua a orar. A igreja continua a clamar. E talvez muitas dessas pessoas
encontra-se quase que nessa situação, sem saber o que está acontecendo em suas vidas. Mas a oração tem poder. Nós começamos a falar sobre o poder da oração. Nós vemos aqui que a igreja clamava incessantemente pela soltura de Pedro, para que Pedro fosse liberto. O povo orava, clamava a Deus para que Pedro fosse solto daquela prisão. E a gente vê que Pedro foi solto. Só que Pedro, ele fez as coisas nesse momento sem saber o que estava fazendo. O anjo foi, despertou, ordenou para que colocasse o cinto, calçasse as sandálias e colocasse a capa e o seguisse. E ele assim o fez, mas ele o fez sem saber o que fazia. Será que nós, mediante oração que temos recebido e feito, tem surtido em vidas de outras pessoas e também na nossa, como se nós não soubéssemos o que estamos fazendo? Hoje vivemos num momento difícil em que o mundo sofre, em que a igreja do Senhor tem sofrido como nós falamos, pelo desânimo, sofrido porque muitos desistem, sofrido porque muitos têm colocado um problema maior do que o Deus em qual tem crido. Cremos num Deus real, verdadeiro e que tem todo o poder. Pois a Bíblia nos diz que Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. O poder da oração liberta não só o homem que não conhece a Deus e a mulher que não conhece a Deus, mas liberta o próprio crente do medo. Hoje vivemos nesses dias. A gente pode continuar assim e poder ir finalizando, olhando o versículo 10 e o versículo 11, sabe? Orar, esperar, descansar, pois a vitória da oração, ela virá. Não importa o momento, não importa o dia, não importa como e quando, mas ela virá. Sabe, há uns meses atrás, não só eu orava, como muitos oravam, pela cirurgia que precisava. E chegou. O irmão Paulo está passando por uma situação bem parecida. Fez a cirurgia, não recuperou logo. A igreja continuou a orar e ele precisou passar por um novo procedimento e hoje fez e está recuperando. E nós continuamos a orar para que ele recupere totalmente. E nós precisamos esperar esse momento, pois a vitória chegará. A vitória da oração, ela vai chegar para todos. Nós precisamos confiar. Versículo 10, para finalizar, diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele, ou de Pedro. Versículo 11, Pedro chega num momento em que ele mesmo quase que conversa consigo e diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me libertou, ou me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Que através da oração nós possamos nos livrar de toda a expectativa do mal, de toda a expectativa do nosso inimigo, pois ele anda como um leão
buscando a quem possa tragar. Se eu piso errado, Ele me traga. Se eu vacilo no pensamento, Ele me traga. Se eu desanimo, Ele me traga. Mas por isso eu preciso estar firme, esperando, confiando e descansando no Senhor. Que o Senhor abençoe a minha e a sua vida, para que possamos prosseguir, olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pois através de Cristo, nós somos mais que vencedores, como diz Romanos capítulo 8. Através de Cristo, nós somos mais que vencedores. E o versículo diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Orar é importante. O cristão